Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 20, no versículo de número 24. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 24. Eu fiz algo, abri meu coração para você. Posso falar sim ou não? Sim ou não, irmãos? Essa madrugada, por volta das 3 horas da manhã, meu telefone toca. Eu costumo dizer que telefone de pastor não desliga a hora nenhuma. Não sei se descarregar, você está entendendo? Diga amém. Você pode me ligar a hora que for, meu telefone vai estar ligado. E meu telefone, e aí eu acordei sonolento, e uma pessoa me pedindo socorro: pastor, vem aqui em casa, pelo amor de Deus. Recebi a visita de uma tia, e ela está manifestada na minha casa. A pessoa não é da igreja, é a esposa de um amigo. Eu falei: cadê o esposo? Está aqui, está segurando. Eu ouvia do outro lado as gargalhadas de Satanás. Ela está dizendo que vai matar a própria filha. Quantas foram as vezes que eu falei de Jesus para essa pessoa, para essa família, para essa esposa, para esse marido? Quantas foram as vezes que eu fui lá pegá-los para trazer até a casa de Deus? Quantas foram as vezes que eu fui lá acudir mãe, irmão, todo mundo manifestado com demônio? Você está entendendo? Diga amém. Quantas foram as vezes que a própria pessoa estava manifestada, a esposa me liga, eu largo tudo e vou para lá. Mas nessa madrugada o Espírito falou comigo assim: não vá. Se eles querem brincar, então deixa que eles brinquem. Estamos vivendo um tempo, irmãos, em que Jesus talvez deva olhar dos altos céus e deva dizer assim: olha o meu sacrifício em vão. Para alguns, vê como brincam, vê de que forma procedem, vê de que jeito eles fazem. Acham que igreja é a casa da mãe Joana, como diz o ditado do mundo. E quando a corda aperta, eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja, eu tenho um amigo pastor. Eu quero te dizer que filho de crente não é crentinho. Eu quero dizer para você que chega um momento na minha vida e na tua em que a brincadeira tem que acabar, a zombaria tem que acabar, e eu tenho que servir a esse Deus realmente, integralmente, com corpo, alma e espírito. Porque pode ser que no momento que você peça ajuda, o Espírito diga assim: não vá, não se meta. Aí a minha esposa acordou e disse assim: você não vai? Ela já me conhece. Eu falei: não, Deus falou para não ir. E eu falei para ela: não sou exorcista, eu sou lavado e remido, pastor de ovelhas que querem ser pastoreadas. A maior dificuldade é quando a gente olha para os discípulos de Cristo e se vê aquém, longe desses discípulos. Hoje eu vim com um tema de mensagem para dizer que somos melhores que eles. Pastor, o senhor está dizendo que somos melhores que eles? Somos. Vou te provar isso. Mas os discípulos andaram com Cristo. Legal? Versículo 24, capítulo 20 de João.
Diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum eu acreditarei. Deus, fala aos nossos corações. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E os que creiam digam amém e amém. Eu vou dar a primeira parte dessa mensagem hoje devido ao horário. Não quero que você chegue tarde em casa. Hoje é um domingo especial e eu quero que você possa estar em casa com a sua família, em nome de Jesus. Somos melhores que eles, irmãos. Se eu começar a falar dos discípulos, eu poderia iniciar com André. Ah, pastor André. Quem foi André? André, irmão de Pedro. André foi o primeiro discípulo de João Batista, o mais aplicado. André era uma referência. André é citado pouco na Bíblia, mas André, ele ganha a Pedro. Ele ganha Pedro para Jesus. Ele é aquele que faz o trabalho dos bastidores. Ele é aquele que já vinha falando de Jesus, do Messias que viria quando era discípulo de João. Ele é aquele que começa a preparar a terra. Alguém especial. Mas eu quero te dizer que somos melhores que André. Se eu for falar de um outro discípulo, eu vou para Pedro. E aí Pedro era aquele compulsivo, mas piedoso. Era aquele que muitas das vezes extrapolava no seu falar, mas amoroso. Você vai observar que a maioria das pessoas que se dizem brabas demais, numa gíria mundana, se você entrar dentro delas, pudesse entrar dentro delas, você vai ver que são pessoas amorosíssimas, que também quando você conquista, para sair de dentro dessa pessoa fica difícil. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Pastor, mas há uma controvérsia. Não há controvérsia nenhuma não. Dá uma impressão de uma coisa, mas quando tu conquista essa pessoa, tu chama para a festa, está contigo, mas quando tu chama para o funeral, está do teu lado, caminhando contigo. Você está entendendo? Diga amém. São as melhores de batalha. São aquelas que diz: o que fizeram contigo? O que fizeram contigo, fizeram comigo. Porque a tua briga agora é minha, a tua luta é minha, o teu problema é meu. Eu estou contigo nesse momento de tristeza. Eu não vou te abandonar, eu estou contigo. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. E Pedro era assim. Pedro foi o único dos 12 ousado de dizer: Senhor, se és tu, me permite ter contigo por sobre as águas. Aí, de repente, chega lá atrás a Sandra. Ah não, não é a Sandra. Chega Pedro e diz o seguinte: Senhor, se és tu, me permite ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus diz: então vem. Então vem. E Pedro então começa a andar por sobre as águas. Mas depois de alguns passos, as ondas eram altas, o vento batendo de forma contrária. Pedro começa a submergir. E aí ele faz a oração, a menor oração e a mais rápida de ser respondida: Senhor, socorre-me. E o Senhor estende a sua mão. Quando levanta, diz: homem de pequenina fé. Somos melhores que Pedro, irmãos. Eu não vou conseguir hoje falar de todos os discípulos. Somos melhores que Tiago. Tiago era aquele que era considerado um dos mais íntimos de Jesus. Um dos mais íntimos. Jesus dizia: eu vou ali. Tiago, Pedro, Tiago e João, vem comigo.
Eu vou lá, o restante pode ficar. Mas quem vai com o Senhor? Tiago vai comigo. Era considerado um dos mais íntimos de Cristo. Mas eu quero te dizer que somos melhores que Tiago. João, o discípulo do amor. João, ele vai definir o seguinte: olha a melhor definição de Deus. Deus é amor. Aquele que reclinava a sua cabeça no colo de Cristo, aquele que se deitava no colo do Senhor, aquele que estava com o Senhor lá no Getsema, vendo a sua aflição, observando o seu suor como gota de sangue, aquele que sofreu junto, olhou, observou, mas sofria junto com Cristo, aquele que era o queridinho, também um dos mais íntimos. Mas eu vim hoje aqui para te dizer que enquanto tu não entender que somos melhores que eles, somos melhores, irmãos. Eu queria te dar aqui tantos outros, mas eu vou ficar nesses para contextualizar a nossa mensagem e permitir que tu tenha um domingo maravilhoso, cheio da presença de Deus. É quando você entende que às vezes não temos valorizado isso. Você já viu um filho? Se eu chegar na tua casa, eu não tenho intimidade de ir lá abrir a tua geladeira. E se eu fizer isso, é falta de educação, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Se eu chegar lá na tua casa, vamos ser sinceros, e eu chego, a mamãe, quantas mamães tem aqui? Você ensina seu filho quando começa a namorar, um exemplo, você ensina ele que quando ele chegar, olha, tá chegando na casa da sua namorada, começou a namorar agora, pode botar o pé no sofá. Irmão, eu estou vivendo um momento dificílimo. A minha filha, tá difícil demais. E ontem foi o primeiro dia que a criatura foi em casa. Quando eu vi ele sentado no sofá, o Mateus, irmão, foi lá dentro, que ela estava na cozinha com a mãe, né? Falou: ó, eu vou dizer para você, aquele canto do sofá é do meu pai, o outro é o meu. Se ele sentar ali de novo, eu vou arrebentar. Mateus é muito pouco. Mas, irmão, nós vamos observar que a mamãe ensina o filho: filho, quando chegar lá, como é que é? Senta com modos, sim ou não? Você não pode chegar na casa de uma pessoa que tu não conhece, ou que tu está conhecendo agora, e achar que tu pega o controle da TV, escolhe o que quer ver. Ah, meu Deus, eu estou aqui imaginando, irmão, se isso acontecer lá em casa. Eu estou nervoso, irmãos. Eu ainda não aceitei essa situação. E virão outras aí, porque são 4 filhas. Mamãe, você que é mamãe de filha, papai de filha, sofre ou não sofre, irmãos? Balança a cabeça aí, quem sofre? É difícil, não é? Mas aconteceu comigo. Vou melhorar isso. Aconteceu lá em casa, Marcelo Rezende. Aconteceu na tua também. Eu não sei nem o que eu estava pregando, mas você vê, me tiram nervoso demais. Aí, vou contar para, não conta para ninguém, irmão, porque se você contar vai ficar feio. Quando
Chegou a hora do menino ir embora, 10 da noite. Falei, Jesus, graças a Deus. 10 horas, mora longe, só não comeu um cachorro quente, André. Lembrei de você. André, quando foi conhecer a Tamires, ela veio com a bandeja com 7 cachorros quentes, mas era para dar para todo mundo na sala. Ele achou que a bandeja era toda para ele, porque era tudo pequenininho, os cachorros quentes. Irmãos, comeu os 7. Não, eu perguntei ao menino, ei menino, quer mais um? Só para ver qual era dele, né, mano? André, se ele quero sim, eu já ia, qual é? Mano, e tá dando uma de André aqui em casa? Deu 10 horas, eu falei, Jesus, graças a Deus. Aí aquele negócio, a namorada leva o menino até o portão, não é isso, irmão? Até o portão. O ponto de ônibus nunca jamais. Vai sozinho. Que negócio é esse? Aí levou e eu tô 1 minuto. Já deve ter dado uns beijos. 2 minutos. Daqui a pouco eu perguntei para a mãe, cadê? Cadê o quê? Você não viu não? Ela já entrou, ela já tinha entrado, irmãos. Falei, venci o primeiro sábado. Quem venceu fui eu. E tem uma coisa, vou na rua, a irmã vai junto. Quando você não é o dono da casa, quando você não é o filho do dono, é exatamente isso que acontece. Você se sente constrangido. Eu quero dizer uma coisa, quero falar sobre isso. A palavra que constrange, muitas das vezes não consegue edificar e consolar. Porque quando constrange, tu acha que é uma indireta, tu acha que é algo para a tua vida. Fulano sabe da minha vida, as pessoas contaram para ele, aí te constrangeu, você não recebeu. A palavra, ela não precisa te constranger, ela só precisa criar no teu coração um sentimento. Deus falou comigo e eu ouvi a sua voz, entendi o que ele quer comigo e ponto final. Por quê? Porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Pai. Hoje eu quero falar da intimidade do Pai. A intimidade, e essa intimidade do Pai é importantíssima. Me dê só mais 5 minutos e eu encerro minha mensagem. A intimidade do Pai, ela é importantíssima para com o filho, e do filho para com o pai. A minha filha, os meus filhos não vão chegar na casa da namorada e abrir a geladeira, mas em casa eles têm acesso à geladeira, têm acesso à água. Se tiver um iogurte, pode tomar a hora que quiser. Se tiver um Yakult, pode Yakult, eu gosto, não sei se você gosta, mas eu gosto. Pode tomar a hora que quiser. Tem uma outra coisa que eu gosto, é Danoninho. Danoninho, eu nunca tive quando era criança, hoje eu sou apaixonado por Danoninho. Então você pode chegar lá, porque eles são filhos, e o filho tem acesso. Você sabe qual é a outra coisa que o filho tem acesso? O filho tem acesso a entrar no quarto do pai e dizer, meu pai. O filho tem acesso de entrar na presença do pai e dizer, pai, paizinho querido, pai amado, eu estou precisando disso. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Nós somos melhores que os discípulos. Você sabe por quê? E eu continuo no texto aí. Eu continuo nesse texto. Eu queria, Mateus, enquanto eu volto, você vai do versículo 26 até o 28 na revista atualizada aí para mim, por favor. Enquanto ele procura, deixa eu só encerrar essa parte aqui, para a gente poder contextualizar aqui o que eu estou falando. E aí você vai ver que, ora, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. E disseram-lhe então os outros, olha, vimos o Senhor. Mas esse respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. O texto está falando de discípulos que caminharam com Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Fala comigo, eles caminharam com Cristo. Fala comigo assim, eles comeram com Cristo.
Fala comigo assim: eles viram milagres através de Cristo. Eles acompanharam tudo, igreja. Eles viram, eles acompanharam. Jesus curou até a sogra de Pedro. Você vê. Eles viram tudo, as coisas. O que é, André? Falou em sogra, tu riu. Falou em sogra, ele riu, não estou entendendo. A sogra dele está ali. Até a sogra, cara, foi alcançada. Eles viram milagres, viram sinais. Pedro então viu Jesus lá implantar a orelha do ajudante do sumo sacerdote. Pega a orelha do cara no chão, vai lá e implanta. Viu milagre. Nós vamos fazer um estudo sobre o tanque de Betesda a qualquer momento. Tem uma igreja botando o tanque de Betesda. Eu vou te mostrar a origem do tanque de Betesda. Você vai ficar pasmo. Por que Jesus chegou lá e acabou com aquilo ali? Quando aquele paralítico, então, ele é curado. E principalmente no sábado. Você está entendendo? Diga amém. E nós vamos fazer um estudo. Não vou entrar agora nisso não, para a gente não perder aqui o fio da meada. Quando tiver, está aí. E aí no versículo de número 26 vai dizer: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando a portas trancadas, veio Jesus e pôs no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui. Ele disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Olha como é que Deus é tremendo, né? Jesus não estava lá, mas em espírito ele já sabia tudo que havia se passado no coração de Tomé. Aí ele vai dizer: chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Olha o Senhor falando para mim e para você hoje, essa manhã. Aí o texto continua dizendo: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Somos melhores que os discípulos, irmãos, porque eu não caminhei com Cristo, eu não andei por sobre as águas, eu não vi milagres com os meus olhos, eu não vi Jesus sendo crucificado, eu não vi Jesus depois de ressurreto, eu não caminhei com Ele 40 dias, eu não vi a sua ascensão aos céus, mas eu creio em tudo que está escrito. Então você é melhor que os discípulos. Bem-aventurados serão todos aqueles que não viram, mas creram. Eu creio. Você crê? Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão, porque eu creio. Você crê? Então, queridão, eu sou melhor que eles, porque eu não preciso do que eles viveram. Eu creio em cada vírgula, em cada palavra, eu creio em cada milagre. Eu creio que o meu Jesus morreu e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos e vive e reina para todo sempre, igreja. Eu não me guio por vistas. E o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele vai definir a fé. É a certeza, a convicção de fatos que não se veem, mas se esperam. Eu creio, irmãos. Eu creio que cada milagre que a Bíblia relata aconteceu. Eu creio. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir um arrepio. Por esse motivo somos bem-aventurados, porque a pergunta que Tomé faz é a pergunta que os discípulos queriam fazer e não tiveram coragem. Senhor, eu só acredito se eu tocar. Aí eu tenho que fazer valer Abacuque, capítulo 3, versículo 17, aonde Abacuque consegue descrever
com tanta clareza: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, 18, eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Sabe o que é isso, irmãos? Senhor, se tu não fizer, não realizar o desejo do meu coração, o milagre que eu tanto anseio, eu continuo crendo no Senhor do mesmo jeito. Entra dentro da casa do Pai e usufrui de tudo aquilo que Ele tem para você. Você tem acesso à sala, você tem acesso aos quartos, você tem acesso à sala do trono, você tem acesso à sala do banquete, você tem acesso à sala da tesouraria. Mas às vezes queremos ficar nos átrios. Eu não quero nem entrar dentro do templo e nem entrar dentro do palácio. Eu quero ser só mais um. Mais um. Mas hoje Deus está me chamando e te chamando para dizer: sabe, os discípulos, eles só eram fortes quando Jesus estava. Eu hoje sou o templo do Espírito Santo de Deus, e Deus me faz forte a cada dia, a cada manhã. As suas misericórdias se renovam a cada dia e a cada manhã. Essa é a palavra que Jesus deixa aos nossos corações nesse domingo pela manhã, domingo de Páscoa, domingo onde o texto diz que no findar do sábado, Mateus capítulo 28, quando o sábado finda, quando Satanás estava festejando, o meu Jesus ressuscitou. Como diz uma canção antiga: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Que seja um domingo de paz, que seja um domingo de mudança definitiva, que seja um domingo de transformação, um domingo de milagres para a tua vida. É o que eu desejo do fundo da minha alma, de todo o meu coração. Não espere o momento do pedido de ajuda, em que talvez de alguma maneira o Senhor possa dizer não. Que o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração. Curve a sua cabeça no seu lugar. Senhor, fala com os teus filhos, fala comigo. Os discípulos, Senhor, foram importantes, meu Deus. E se tornaram melhores depois de realmente terem se convertidos. Viraram Marte, morreram. E aí eu estou falando dos apóstolos transformados, meu Deus. Mas quanto aos discípulos, ainda meninos, Senhor, estamos vivendo numa esfera em que o Senhor disse que obras maiores ainda faríamos. Abençoa-nos, Deus, que tu possas selar aqui nessa terra aquilo que é pleno e aquilo que vem alegrar o teu coração. De tudo que vamos fazer no dia de hoje, que possa haver paz, meu Deus. De tudo que vamos tratar, meu Deus, se a comida for uma comida especial ou uma comida simples,
que possa haver paz, Jesus, nos lares, nas casas, porque tu ressuscitou e vive até hoje. Senhor, obrigado por tudo, porque essa data é mais importante que o teu nascimento, e bem sabemos que tu, Senhor Jesus, não nasceu no dia 25 de dezembro, comemoramos, mas é uma data criada pelos homens, e o Senhor não permitiu que a data do seu nascimento ficasse registrada. Por quê? Para que o Senhor tivesse condições de nascer e nascer e nascer em cada coração que o aceitasse. Então obrigado por tudo, Jesus. Mas essa data do seu martírio, da sua morte, essa data da sua ressurreição, ela sim fica gravada nos nossos corações, até que o Senhor volte. Maranata, a hora vem Jesus. Obrigado por tudo, Jesus. No nome de Jesus, amém e amém.